amanhã, um final de manhã, em que nós teremos a discussão de um caso. O Dr. Vitor e a Silvia vão apresentar esse caso. E a Bárbara, Geraldo. Bárbara, desculpa. A Silvia é o nome. A enfermeira nossa colega. É a Bárbara. Isso. Mas, de qualquer maneira, é um ambiente diferenciado, um ambiente que nós temos a oportunidade de ver uma doença que a gente está apanhando muito dela, mas ela é relativamente nova, né? Então, sempre a oportunidade de ver um caso diferente, uma abordagem diferente, e por pessoas de um grupo, eu e a Sue, que somos responsáveis hoje por essa reunião, e temos o prazer da presença da professora Rosiane, que coordena esse grande grupo dos 16 Covid do Ministério da Saúde, que começou... nós começamos para fazer um manual, né? Dar um socorro para o Ministério, que estava um pouco desarticulado. Pegou esse grupo são 16 professores das várias universidades do país, do norte, do sul, vários locais, mas depois nós vimos que o manual não tinha capilaridade adequada. Aí surgiu a necessidade de nós discutirmos casos clínicos. E nós fazemos isso, não sei se vocês com certeza sabem, o Vitor e o Paulo sabem, mas eu não sei se todos sabem, mas todos os dias comerciais da semana, das 11 ao meio-dia e das 4 às 5 da tarde, nós discutimos um caso clínico. E é muito curioso, porque no dia desse aí, semana passada, eu discuti um caso no período da manhã, eu discuti um caso em Santa Catarina, vizinho de vocês, e à tarde eu discuti um caso em Macapá, né? São coisas que só a internet possibilita. E é isso que nós estamos aproveitando aqui, aproveitando o conhecimento da professora Sue, da professora Rosiane, que veio hoje nos ajudar aqui, para que a gente possa, com esse caso de vocês, a gente possa evoluir um pouquinho mais no conhecimento da abordagem dessa doença durante o período gestacional, né? Eu já, de antemão, já agradeço a presença de vocês, presença virtual, mas presença, né? A conexão de vocês. Espero que a gente possa ter uma reunião bem proveitosa, para, como eu deixei escrito no chat, que a gente possa sair melhor do que entramos, né? Sempre aprendendo. Então, eu passaria a palavra, então, para o Vitor e a Bárbara. Um bom dia a todos. E, como o Geraldo falou, a gente é uma doença nova. Então, nós também estamos no serviço nos adaptando, né? E tendo muito contato interdisciplinar, principalmente do nosso serviço, com os colegas da CTI. E nós temos também um índice bem alto de mortalidade de materna em alguns casos nossos aqui, mas nós escolhemos um caso que teve um bom desfecho, e por isso que nós trouxemos esse caso hoje, e até, de repente, em outra oportunidade, a gente pode trazer um caso com desfecho ruim para tentar revisá-lo e ver onde a gente podia ter intervido de forma diferente, né? E de uma certa forma também, para todos nós, principalmente aqui no serviço, os residentes, os preceptores e tal, é difícil sempre lidar com um manejo dessas gestantes na CTI, bem detalhado e bem difícil de lidarmos. Mas a gente vai começar a passar o caso agora. Espera que estamos conectando. Aqui, ó. Né? Isso, aí compartilha. Acho que agora vai dar. E aí a gente vem aqui.
Agora dá uma limpada embaixo, ocultar aí e ocultar. Isso. Tá, estou enxergando agora? Agora sim, você que não nos vê, mas a gente vê você e está te ouvindo. Relato de caso, Hospital Municipal de Canoas, Rio Grande do Sul. A Bárbara e eu. Descrição do caso. Paciente JJB, 27 anos, uma gesta 1, idade gestacional 30+6, tipagem O positivo, sorologias não reagentes de novembro, Covid positivo em 12 de fevereiro de 21, por teste PCR-T com início de sintomas gripais no dia 10 de fevereiro de 21. Procurou atendimento na UPA Boqueirão na madrugada do dia 18, no dia 8, devido a desconforto respiratório, saturando 88 em ar ambiente, com necessidade de oxigênio por óculos nasal, mantendo saturação maior que 93. Essa paciente realizava acompanhamento conosco no nosso pré-natal de alto risco do hospital, devido a hipertensão crônica e de diabetes mellitus gestacional, fazendo uso de metildopa, diabetes, tratamento com dieta e sulfato ferroso. Durante a internação na UPA, ela apresentou piora de desconforto respiratório e de saturação aos movimentos, iniciando oxigenoterapia por máscara de Hudson a 10 litros por minuto, saturando 93. No dia 19, um dia depois, ela foi transferida para a nossa CTI Covid do Hospital Municipal de Canoas, devido à dependência de oxigenoterapia em alto fluxo. No Hospital Municipal de Canoas, a equipe intensivista ajustou a máscara de Hudson para 15 litros por minuto, saturando a mesma 97 e 98. E iniciou terapia com enoxaparina profilática, 40 mg subcutâneo uma vez ao dia, metilprednisolona 1 grama IV uma vez ao dia, ivermectina 12 mg via oral uma vez ao dia por 7 dias, albendazol 400 VO uma vez ao dia por 15 dias, amoxiclavulanato 1 grama IV de 8 em 8, 7 dias, metildopa 250, manteve o sulfato ferroso. No raio-x de tórax na admissão na UTI, essa paciente apresentou um infiltrado intersticial difuso, predominantemente nas regiões perilares e periféricas, não havendo evidência de consolidação. Estrias atelectásicas, aumento do volume cardíaco, não há evidências de derrame pleural. Esse foi o laudo do raio-x. A partir do segundo dia de internação, o paciente passou a ser acompanhada por internação obstétrica do nosso serviço. A paciente permaneceu internada na UTI Covid por 7 dias, recebendo alta para leito de enfermaria após melhora do quadro respiratório. Não necessitou ser intubada. Saturando 93 em óculos nasal a 3 litros por minuto. E durante a permanência na UTI, apresentou 2 picos pressóricos. E nisso realizamos rastreio para pré-eclâmpsia, dando positivo, uma relação PC de 0,64 em 21 de fevereiro, com provas de gravidades e eco-doppler obstétrica sem alteração. A partir do dia 25 de fevereiro, o paciente seguiu com acompanhamento por equipe de clínica médica e internação obstétrica do alto risco. Durante este período, foi realizado desmame gradual de oxigenoterapia, mantendo a mesma saturação de 97 e 98 em ar ambiente. Foram realizados exames de rotina do pré-natal, com uma infecção urinária sendo tratada por nitrofurantoína. De 6 em 6, 7 dias, provas de gravidades e eco-obstétrica com Doppler, além de acompanhamento com fisioterapia respiratória e nutricionista. Após 12 dias de internação, o paciente recebeu alta do acompanhamento com a clínica médica, devido à estabilidade do quadro respiratório, e um dia após foi liberada de isolamento de precaução diária e de contato por serviço de controle de infecção hospitalar.
Após tratamento completo de infecção do trato respiratório, da urinária, desculpe, foi realizado novo rastreio de pré-eclâmpsia, onde veio uma relação negativa. Durante toda a internação, o paciente manteve bom controle pressórico e exames laboratoriais e imagens sem alterações, excluído o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Devido à melhora do quadro clínico e exclusão da pré-eclâmpsia, a paciente recebeu alta hospitalar 18 dias após a internação. Manteve uso de metildopa e sulfato ferroso e acompanhamento no pré-natal de alto risco. Desfecho gestacional, essa paciente retornou 30 dias depois, em 10 de abril, com 38 semanas de gestacional, para desfecho gestacional devido à hipertensão crônica e diabetes mellitus gestacional. Realizou cesárea por falha de indução no dia 12, às 8h30, um RN masculino, pesando 2.465 gramas, Apgar 7 e 8, procedimento realizado sem intercorrências. O Herper recebeu alta, juntamente com o recém-nascido, 3 dias após a cesárea. Vocês estão ouvindo? Estou tentando voltar aqui. Deu. Acho que a internet deu uma travadinha. Doutor Geraldo, seu microfone está fechado. Você teria algum comentário adicional ou a gente pode abrir para discussão? Não podemos abrir para discussão. Isso. Eu gostaria de abrir a palavra para a professora Suê, para que ela se apresentasse e fizesse os primeiros comentários. Depois eu peço para a Rosiane. Então, bom dia a todos. Meu nome é Suê, eu sou aqui da Universidade Federal de São Paulo, colega de departamento da professora Rosiane, e tenho a honra de integrar esse grupo que teceu aí o manual e que vem fazendo as reuniões, né? Então, em primeiro lugar, saudar aí o Vitor e a Bruna, que prepararam o caso. Felizmente, foi um caso com um bom desfecho, né? É uma paciente que já estava aí no segundo, no começo do terceiro trimestre, e que teve um quadro que eu entendo assim, que foi um quadro moderado, não chegou a ser um quadro grave, né? E que teve o seu tratamento e teve alta hospitalar, que foi muito, muito bom. E a gente tem, né, professor, eu acho que eu vou apresentar só, vou compartilhar a tela, como o Paulo já falou, eu acho que uma das grandes metas desses nossos encontros é divulgar o manual e capilarizá-lo. Então, eu vou colocar a apresentação, não sei se todo mundo já tem, a Karen também já colocou aqui no chat, o link para acesso dele, mas nunca é demais a gente repetir, né? Então, eu vou fazer isso, eu vou colocar aqui essa apresentação, espera um pouquinho, todos estão vendo? Isso. Aqui estamos. Então, esse é o layout, né, do nosso manual. Aqui tem um QR que vocês podem fotografar e terão acesso, e aqui é o link. Então, dizer que esse manual está sendo atualizado, essa é a primeira versão dele, e cada vez que a gente lê, eu digo assim, que a gente percebe como ele ficou completo, mesmo nessa sua primeira versão, né? Aqui eu acho que a gente pode pular um pouquinho, professor. Vou colocar esse quadro, acho que todo mundo já conhece, dizendo assim, da evolução, né, da história natural da doença. Essa paciente aqui, ela começou o quadro dela, então, o dia 1 da doença foi no dia 10 de fevereiro, e já no D8, no dia 18, ela teve um agravo. Então, ela estava muito assim dentro da fase pulmonar aqui, começando nesse intervalo de 7 a 10 dias. Chamando a atenção que em 2021 a gente percebeu que muitas vezes o agravo, nos casos que a gente tem visto em 2021, que o agravo foi depois do 10º dia, né? E chamando a atenção que também é importante nos casos, então, leves, a gente fazer um monitoramento
dos casos, não só até o 10º dia, como a gente preconizou anteriormente, com mais atenção até o 10º dia, que a gente tem estendido em 2021, fazer essa monitoração pelo menos até o 14º dia, né? E aqui, falar do Mills, que já foi falado aí no início da apresentação, dizendo que ela é uma ferramenta com dados apenas clínicos, né, onde a gente tem frequência respiratória, saturação de oxigênio, temperatura, frequência cardíaca, pressão arterial e sensório. Então, só de olhar o paciente e de tirar alguns parâmetros básicos, a gente consegue classificá-lo como normal ou tendo algum sinal de alerta, como os senhores veem aqui, ou algum sinal de alerta amarelo ou sinal de alerta vermelho. Então, se o paciente tem 2, pelo menos, sinais de alerta amarelo, isso já diz que essa paciente tem um risco aumentado de uma evolução desfavorável e, portanto, elas merecem um cuidado diferenciado. No caso dessa paciente, pelo que a gente viu aí no início, ela foi atendida na UPA e ela tinha uma saturação de O2 menor que 95, que era 93, o que foi falado aí, né, em ar ambiente. Então, isso já é um alerta vermelho, essa paciente já mostrava só com isso, sem necessidade de nenhum outro exame, além do exame clínico, mostrando que essa paciente era classificada com um risco aumentado de complicações, e assim sendo tomada a conduta posterior do internamento dela, né? Muito bom. Professor, quer que eu continue um pouquinho aqui? O senhor... Até a internação, e a gente pergunta para ele sobre a PCR, sobre alguma prova de reação inflamatória, se eles tiveram. Tá. Então, assim, quando a COVID é classificada como uma doença leve, então aqui está bem grifado que quando você tem uma doença leve, você tem os sintomas, né, que todo mundo já conhece, mas a gente tem dispneia ausente. Então, na presença da dispneia, a paciente já deixa de ser leve, né? E quando é um quadro leve, não se solicita nenhum exame laboratorial, além do exame confirmatório, que é o RT-PCR, que é o gold standard para a gente fazer o diagnóstico da COVID, né? Nos casos leves, então, essa paciente fica em ambiente domiciliar, mas ela tem que receber um cuidado da equipe de saúde, que vai telefonar para a paciente 2 a 3 vezes por dia, e aqui, ressaltando de novo, aqui ainda está até o 10º dia, e hoje em dia a gente colocou isso até o 14º dia, nessa versão atualizada, que vai sair em breve do manual, aqui está até o 14º dia, pelo menos. A doença passa a ser moderada quando eu tenho alguma da persistência desses sintomas, ou uma saturação de O2 menor que 95% e uma frequência respiratória acima de 24. Então, nessa paciente que foi apresentada, ela tinha um quadro menor que 95, e são solicitados, então, no caso de doença moderada, esses exames: hemograma, creatinina, sódio de potássio, transaminases, né, dedímeros, ferritina, e a radiografia de tórax, para que a gente possa surpreender algum sinal de infecção bacteriana associada à infecção viral. O manejo, então, o oseltamivir, ele entra só se eu tiver esse quadro a menos de 48 horas. No caso dessa paciente, por exemplo, já não havia mais indicação. E aí, como foi feito nesse caso? Se introduz a heparina, a corticoterapia e a antibiótico terapia, se eu tiver sinal de infecção bacteriana. Quando eu tenho um caso grave, é o estado de hiperinflamação, quando eu passo a ter uma frequência respiratória, né, a saturação menor que 95, frequência maior que 30, e aí eu vou me valer também da relação PO2 e fração inspirada de oxigênio, quando ela é menor que 300, isso mostra uma gravidade maior dessa paciente. Professor, paro por aqui.
Gê, seu microfone está fechado, Geraldo. É a armadilha de sempre. Pois é. Ele Falar com o microfone fechado. Eu nunca vi um negócio desse. Mas, Vitor, qual era... Você tem o resultado de prova inflamatória dela? Da PCR? Agora não tem reativa? Geraldo. Não. Porque ele poderia... Eu não sei se vocês notaram, ela caiu muito rápido, né? Ela caiu em 8 dias, ela já chegou com um quadro bastante acentuado. Sim. Né? E ela, quando entrou, a gente viu, assim, ela tinha muita dispneia, sabe? Muita dificuldade respiratória, então, respiratório. Tem duas coisas aí. Ou ela está nesse grupo que manifestou essa reação hiperinflamatória muito precoce, né? Que nessa época, eu não sei, foi fevereiro, a gente já podia estar falando de alguma linhagem diferente, alguma mutação diferente, que tem uma manifestação clínica um pouco mais precoce, né? Mas eu não arriscaria dizer. Eu acho que talvez seja mesmo uma paciente que manifesta mais precocemente uma reação hiperinflamatória, e com essa adição aí da sua informação de que ela tinha muita dificuldade respiratória, né, isso pode ocorrer. Ou ela se enganou com a informação de que teve um quadro gripal apenas 2 dias atrás. Pensei nisso. Tem alguma coisinha aí para eu poder dizer e poder, talvez, colaborar com vocês numa avaliação um pouco mais aprofundada sobre se a paciente demorou para vir ou não. Então, nesse caso aí, a reação inflamatória, essa prova poderia nos ajudar um pouquinho, mas não é o fim do mundo. Sim. E agora, eu não sei, Rosiane, eu gostaria que a Rosiane se apresentasse. Ela é nossa chefe, mas falar que ela é nossa chefe só não é suficiente. Ela é muito mais que isso. Gente, nossa, é um prazer, mas eu estou aqui só como ouvinte. Meu nome é Rosiane Mata, eu sou professora aqui na Escola Paulista de Medicina, e com prazer eu trabalho nesse grupo de trabalho maravilhoso, incrível, que a gente conseguiu juntar, né, e professores de diversas universidades. Se eu puder falar e que trabalharam tanto e com um único objetivo, que é realmente melhorar a assistência das gestantes, capacitar colegas de vários locais, entender as necessidades e as dificuldades, porque a gente está num momento bem bom de ter uma conversa com o Ministério da Saúde, com a Fiocruz e com a OPAS, e desta forma mostrar as dificuldades dos lugares para a gente tentar melhorar alguma coisa. A pandemia, um dia, se Deus quiser, vai acabar, mas nós continuaremos tendo gestantes com hipertensão, infecção, hemorragia, e se a gente tiver essa possibilidade de um grupo estar junto, mostrando as dificuldades, a gente talvez consiga melhorar isso, e eu acho que a gente está bem motivado, né, e juntos, unidos, estamos tentando isso. E eu estava aqui pensando, se eu puder falar só uma coisinha, Gê, que é assim, né, todo mundo fica feliz quando tem um caso que dá tudo certo. Será que é para a gente ficar feliz, né? Porque essa paciente, ela não devia ter Covid, né? A gente, no pré-natal, tem que estar falando para as pacientes que elas não podem sair, que elas não podem se expor, enquanto elas não receberem a vacina, né? Enquanto nós não tivermos a doença controlada. Porque a criança nasce, ela está bem, a mulher ficou bem, mas será que daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, essa criança vai ter alguma coisa, né? Então, assim, é lógico que é melhor ter um caso que a mãe e a criança saem vivas do que a gente ter um mau resultado, né? Porém, eu acho que, assim, se eu puder falar alguma coisa, não se esqueçam de a cada consulta falar, porque parece que elas não entendem, né? Eu tenho uma paciente que falou no consultório, professora, mas doutora, eu posso ir para o aniversário de 100 anos do meu avô? Não, né?
Como assim? Não. Então, assim, a gente tem que estar falando o tempo todo. Eu não sei se ela vai para o aniversário, mas a minha resposta foi não. Geraldo, eu devolvo para você. Muito obrigado, Rosiane. E essa questão ela é inegociável. Tem algumas coisas que o obstetra não pode negociar. E essa questão da paciente ficar grávida sozinha como um ato isolado, isso é muito ruim. E talvez faça parte da nossa cultura, né? Não levar isso no pré-natal. E no pré-natal, é isso que atualmente a gente tem batido muito nessa tecla. O pré-natal, nós criamos o pré-natal do parceiro, vários de vocês devem saber disso, né? Isso foi criado aqui em Ribeirão Preto, e é um dos grandes aliados, começar com o parceiro, porque a gravidez não pode ser um ato isolado, num cenário isolado. A grávida ficar grávida sozinha, ela não se incorpora na comunidade. Então, ela passa a ser escanteada também para os cuidados. Então, é preciso que a comunidade, essa comunidade começa na família. O marido tem que ficar grávido também, o parceiro, ou a parceria, né? Hoje está bem variado, a parceria tem que ficar grávida também. A família tem que ficar grávida, a comunidade tem que ficar grávida. Rosiane falou certinho. Tem essa questão de visita de antes, chá de berço, chá de não sei o quê, de fralda. Não, em tempos de pandemia, não. Em tempos de pandemia, se puder fazer por internet, faça. Mas presencial, não. Eu sou mineiro. E lá em Minas tem um cuidado, tem um costume, é cultural. Quando nasce uma criança e volta para casa, todo mundo tem que visitar para saudar o novo cidadão ou cidadã. Né? E que também aqui não pode. Puérpera não pode receber visitas. Agora, como é que nós vamos transformar isso numa ação? Nós temos que ter a ideia maior, que é levar a ela a reflexão, a essa família a reflexão da vulnerabilidade. É passageiro, mas é vulnerável. E é vulnerável por algo que às vezes não tem volta. Esse caso de hoje foi bom, né? Mas, como disse a Rosiane, não nos deixa satisfeitos porque nós falhamos. E falha eu, falha a Rosiane, falhamos todos nós. O nosso discurso não está preparado ainda para isso. Talvez a intensidade do meu olhar no olhar dela não seja ainda suficiente. Eu preciso mudar o tom de voz. Não dá para alisar, não dá para passar a mão na cabeça. Ah, vovozinho de 100 anos, só uma vez na vida, né? Não. É inegociável isso daqui. E quanto mais vocês... Estou vendo agora que trabalho num hospital de risco maior, grande movimento, mas todos nós desse grupo, dos 16, nós trabalhamos em hospitais que têm um alto, elevado coeficiente de morte materna. E perder alguém da família, não vamos comparar mãe e pai, mas morre o pai e a mãe cria os filhos, morre a mãe, o pai dispersa, na maioria das vezes. Eu tenho colegas pães, são pais e mães, né? Eu posso estar sendo injusto com eles, mas a história é essa. Quem comanda mesmo é a mãe. E nós estamos trabalhando e não negociando a mãe, para que essa mãe não morra. Né? E se nós não cuidarmos, pode morrer. Mas eu queria que a Suê ela continuasse no diapasão aí de mostrar aquele diapositivo das medicações. Certo. Suê, só uma observação. Pois não. Ficou muito bom esse material de vocês do Ministério, e tanto é que eu tenho aqui minha coisa de cabeceira, eu imprimi, encadernei, e li, reli, sublinhei, porque isso a gente usa aqui diariamente, dia e noite, 24 horas, e realmente ficou muito bom esse material, assim, sabe? Mandar para suas unidades básicas de saúde, para capilarizar, ajudar a gente a capilarizar. A gente aqui no Centro Obstétrico da Maternidade, nós temos, assim, direto, assim, porque realmente ficou muito bom, muito bem feito. Que bom, obrigada. Juntando com uma perguntinha do chat também,
Aqui, vocês estão no hospital de referência, Hospital Maternidade Canoas. Sim. Que é uma maternidade que também atende Covid. Sim. E Sim. aqui tem uma pergunta que diz que aqui no Rio Grande do Sul, muitos hospitais de referência para a Covid não são maternidades. Sim. Não, o nosso aqui, ele é um hospital geral e que nós temos a nossa maternidade, que é o 5º andar todo do hospital, e as pacientes Covid são referenciadas para nós, e nós, quando elas precisam CTI, ela faz acompanhamento nosso com a clínica, né, com o hospitalista. Que é uma... Elas vão para a CTI do hospital, né, da ala Covid. Que é uma situação ideal, né? Isso. Que seja tudo no mesmo hospital. Uma equipe da obstetrícia com a da clínica médica. E, Vitor, o nosso Brasil é tão heterogêneo que o que nós encontramos de pacientes, por exemplo, interna na maternidade que não tem CTI. Não tem CTI. Aí ela vai para a CTI. Só que lá no CTI, eles não dão condições de fazer a cesárea. Aí precisa fazer uma cesárea ou interromper a gestação, a paciente entubada volta para a maternidade, resolve a gestação e depois volta para a CTI. Então, e são vários hospitais, nesses casos que a gente discute, nós temos colegas trabalhando em situações muito adversas, que são coisas estruturais, né? E que a gente está canalizando, fazendo a captação dessas anomalias e tentar levar esses 16, levar até o Ministério para poder olhar para essa situação. Porque, Sim. independente da Covid, não pode ter uma maternidade, que é a maternidade de risco, ela precisa ter um suporte de CTI, não tem condições. E até não está dentro do caso, né, Geraldo? Mas, assim, nossa equipe, a gente tem, às vezes, dificuldade no momento de interromper, sabe? Qual é o momento, aquela limiar, assim, quando interromper na CTI a paciente, né? Nós já tivemos 3 cesáreas na própria, que fizemos cesáreas na CTI, para pacientes graves, né? E outras, nós descemos, que a CTI é no 6º, a gente desce a paciente e faz dentro do centro obstétrico, quando precisa, né? A gente tem esse momento para nossas equipes, assim, é delicado, eu diria. Isso. Né? Mas nós vamos chegar nele. Nós estamos aqui na internação do paciente. Você me lembra que nós vamos comentar isso aí. Essa é a resposta de $1 milhão. Bom, então, fiquei feliz aí de ter o manual na cabeceira, praticamente, do Vitor, né? Na cabeceira, na mesa de trabalho. Então, aqui a gente colocou, quando a paciente interna e tem evidência de infecção bacteriana, o antibiótico que se utiliza, de preferência aqui, é a ceftriaxona, 2 gramas por dia, porque ele pode ser dado uma vez por dia, né? Mais a azitromicina, também 500 miligramas, uma vez ao dia. Desculpa. Tá. E esse esquema, que eu acho que foi usado aí com vocês, da moxa mais clavulonato, Sim. ele também pode ser usado. A questão é que, como ele precisa de 3 aplicações, ele vai aumentar a exposição da equipe quando vai cuidar desse paciente, né? É isso. Com relação à heparina, então, a gente tem essa utilização que pode ser com a heparina não fracionada, dependendo do peso da paciente, ou a heparina de baixo peso molecular, a enoxaparina também. Vocês usaram 40 miligramas subcutâneos de enoxaparina, eu acho que foi o que eu entendi, né? Essa paciente devia ter menos de 80 quilos. Sim. Uhum. Então, ela é recomendada também para todos os casos considerados moderados ou graves, que foi o caso da paciente aí. A corticoterapia também, lembrar muito, né, a gente repete muito em todas as apresentações, que a corticoterapia não se recomenda nos primeiros 7 dias da doença, na fase viral, porque nessa fase ela acaba podendo piorar o quadro da paciente, então é reservada para a fase inflamatória, né?
a gente, na nova versão, está organizado de uma outra forma. Então, pode-se iniciar com a dexametasona, 6 miligramas por dia, até 7 a 10 dias. E quando você tem uma idade de viabilidade fetal, pode-se fazer até, inicialmente, 48 horas com 2 doses da dexametasona, ou seja, a cada 12 horas fazer 6 miligramas por 4 doses, porque isso ajudaria na maturação pulmonar, né? E aí, se você inicia com a dexa, se a paciente começa a precisar de um fluxo de oxigênio em catéter nasal acima de 4 litros por minuto, para manter uma saturação mínima de 95, significa que ela pode estar tendo um processo inflamatório pulmonar mais agressivo, e aí pode se trocar para metilprednisolona. Então, a gente vê que tem muita esse uso desses 2 corticoides, mas na nova versão que nós estamos redigindo, ficou assim, se inicia com a dexa, e tendo agravamento, se parte para metilprednisolona. E a dexa tendo essa vantagem também de ultrapassar a barreira placentária e fazer a maturidade pulmonar, né? Aqui, com relação, quando a gente interna a paciente em UTI, né, quando você tem a saturação abaixo de 95, com catéter de O2, isso também foi mudado, aqui está 6 litros, mas a gente considera hoje, se você tem uma saturação menor que 95, com uma oferta de 5 litros, né, e esforço ventilatório, uma relação PO2-FO2 menor que 300, hipotensão, alteração da perfusão periférica, alteração do nível de consciência, oligúria, isso também pode ser aí motivos para a internação na UTI. E aqui a gente tem como que a gente vai progredindo, né, na oferta, quais os dispositivos de oferta de oxigênio para paciente. Então, a gente começa com catéter nasal, que aí eu acho que vocês chamaram de óculos nasal, com fluxo máximo aqui, não de 6, mas de 5 litros por minuto, agora corrigido. A máscara de não reinalante, que aí, no caso, vocês usaram uma máscara de Hudson, né, que eu acho que é a correspondente da máscara de Venturi. Se eu estiver errada, vocês me corrijam. Sim, é isso aí. Né? E até num fluxo de 50%, e quando a gente não consegue corrigir aí para 95, a gente passa para o catéter nasal de 40 até no máximo 70 litros, o catéter de alto fluxo. E aí, assim, aqui, ó, a nossa meta colocada aqui é sempre gestante acima de 95%. A gente percebeu aí que vocês utilizaram 93%, foi isso, Vitor? Foi isso aí. Uhum. Então já valeu a pena a nossa vinda, a Claro, nossa conversa. Claro. Passar para 95 porque o feto não aguenta. Isso. Ele tem danos objetivos. É de ótimo essa troca. Uhum. Tá. E lembrar, assim, que a saturação, quando a gente tem uma gasimetria também, a pressão de CO2, ela não deve ser acima de 45%, porque se ela for acima, a gente não consegue fazer troca, o feto não consegue fazer troca pela placenta. É outro parâmetro que se utiliza, tá? E aí a progressão, né? Aí vai para a ventilação não invasiva, e aí quando não se consegue essa saturação, vai para a ventilação mecânica invasiva, que no caso vocês não precisaram chegar. E aí, tem uma pergunta... Não, vamos parar aqui, depois a gente vai para o feto. Tá. Eu gostaria de fazer alguns comentários em cima do que você apresentou para a gente, para falar quando manda paciente para o CTI, de uma maneira geral, a gente perde o controle. O ideal é que estejam as duas equipes juntas, ou até o pediatra também junto, mas é difícil isso. Mas pelo menos uma conversa mais afinada entre a equipe obstétrica e a equipe do CTI, para a gente não perder o controle, né? Porque eles são ótimos num lado, mas nós somos bons no outro, para zelar de mãe, filho e feto, somos nós,
né? Então, é preciso que... Eu não vou dizer que isso é uma tarefa fácil, não. Ela é difícil para todo mundo. Hoje os serviços já andam melhores. A Paulista já anda melhor, a USP anda melhor, Rio de Janeiro anda melhor, vocês devem andar melhor, mas no início sempre tem uma coisinha de estranhamento, né? E as prescrições, às vezes, eles prescrevem e você não sabe por que está sendo dado. E aí eu tenho duas perguntas. A primeira, essa paciente, em algum momento, ela precisou pronar, o serviço de vocês do CTI está habilitado ou aceita fazer a pronação de gestante? Não tem problema com isso? Geraldo, essa paciente específico não precisou pronar. Não, tudo bem, mas eu quero falar do fenômeno para todo mundo aqui saber que pode pronar gestante. Claro, E quanto a essa questão do 95, é uma discussão, é uma briga, como tu diz, nossa, com os colegas da CTI, dos clínicos. Porque a gente diz, olha, o limite é 95, e quando a gente chega lá, às vezes elas estão saturando 91, estão saturando 92, e a gente fica louco, é ou não é, Bárbara? Então sabe, a gente tem esse estresse diário. Precisa de afinar, então, né, Vitor? E a outra coisa são as medicações. A ivermectina é rotina aí? Fazer? Isso casos... eu vou deixar a Bárbara responder, porque isso foi um questionamento que eu fiz também várias vezes. Em alguns casos, quando eles começam a pulsoterapia com corticoide em dose muito elevada, eles optam por fazer para uma prevenção secundária, né? Pelo fato dessa paciente ficar imunossupressa. Então, eles fazem como se fosse uma prevenção. Mas não é rotina para todas, depende do tempo e da quantidade de corticoide que vai usar. Essa paciente, ela acabou usando e ela não precisou pronar porque ela começou a ter uma boa resposta com o uso da máscara de Hudson e com as medicações. Só que ela fez em algum momento, em alguns períodos, uso de CPAP. Ela precisou de fazer o CPAP logo que ela chegou para estabilizar a parte respiratória. Porque com a Hudson a 15 litros, ela já estava saturando 93, não estava tendo ainda uma boa resposta logo na chegada. Entendi. Mas então, acho que nós acordamos aí 95, né, para todo mundo aqui. Sim. São coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, né, Vitor? No começo, todo mundo fala, era 93. Sim. Era 93 mesmo. Aí depois evoluiu, a gente aprendeu. Mas foi essa saída dessas medicações aí para fazer uma defesa secundária, tudo bem, aceitável, alguns locais fazem mesmo, né? Porque qual que é o conceito que a gente quer trabalhar contra? É que essas substâncias como antivirais, porque nessa fase aí você já não tem vírus. Sim. É possível que ela já não tenha vírus mais para controlar. Então, você vai controlar, são superinfecções, superinfestações, né? Que você consegue fazendo uma limpeza com a ivermectina ou qualquer uma substância nesse sentido. Mas eu fiquei mais tranquilo. Eu tive essa mesma preocupação que tu tiveste revisando este caso com a Bárbara, sabe? Da ivermectina. E não... Isso. A medicação que ela também chamou atenção, a Sue chamou atenção, de em vez da amoxicilina, mas o clavulanato, fazer a ceftriaxona, porque o clavulanato, a gente não entende muito bem o papel do clavulanato no feto, né? Cada dia você lê uma coisa diferente sobre o clavulanato no feto. Então, talvez a escolha mesmo para ir para a cefalosporina terceira geração seja um pouco mais adequada. E a Sue, ela chamou atenção para um dado assim, adequado, e parece que nessa paciente nós perdemos a oportunidade. Foi sobre a maturidade pulmonar do feto, né? Ela utilizou metilprednisolona desde o início, que é um excelente corticoide, é quem dá a melhor resposta, mas ele não passa a barreira placentária. Então, se eu tivesse, por exemplo, essa paciente ficou aí algum tempo internada no CTI e tal,
talvez tivesse dado tempo, se fosse necessário interromper a gestação com 30 semanas, ela poderia ter se beneficiado, né? Mas eu tenho certeza que vocês já estão acordados para isso, né? Ou começa com a dexametasona, como na nossa vivência aqui, a betametasona tem uma ação melhor, nos primeiros dias, a gente começa até com a betametasona. Fazemos 48 horas com betametasona e depois já vai para metilprednisolona. Nós também, Geraldo, nisso. A dexametasona, por tempo prolongado também, nós temos os efeitos colaterais do corticoide sobre o feto. Aí vai ser aquele feto com a cabeça miudinha, né? Restrição de crescimento, depois ele vai levar 10 anos para aprender a ler, a gente não sabe o que aconteceu. Então, a ação do corticoide. Corticoide é ótimo, eu sou fãzaço do corticoide, mas eu morro de medo, né? Eu uso no tempo que precisa, né? Mais do que... Então, são coisas que a gente vai adaptando e a gente vai caindo, né? Tomando os tombos, e ao levantar a gente já está mais esperto para poder acertar essa situação de uma maneira que fique boa para o feto e que fique boa para o recém-nascido, futuro cidadão, cidadã, e para a mãe também, né? Você estava indo bem, eu te interrompi, Sueli. Você queria mostrar mais algum detalhe? Não, professor, eu ia dizer, né, porque também tem uma pergunta aqui no chat, como então a gente faz a monitoração do feto, né? E aí a gente ia mostrar, assim, ia por essa apresentação, então indo lá, peraí, deixa eu me voltar aqui. A gente falando, talvez entra no ouvido e sai no outro, né? Não fixa. Se ela mostrar, a gente escuta e vê. Então, são 2 sentidos, a gente aprende mais. Sim. Aí, vigilância fetal, né? Aqui está um pouquinho fora de foco, mas assim, ó. Então, ressaltando a corticoterapia para manutenção, maturação pulmonar, né? E aqui a gente tem, dependendo da idade gestacional, você vai fazer, e do tipo de doença, né? De grau, você também vai fazer uma coisa diferente. Então, aqui, o paciente na UTI, acima de 24 semanas, então, cuidados, cardiotocografia, considerar a maturação pulmonar, e é isso. Então, a cardiotocografia é o exame básico para a gente fazer. Ou, então, pelo menos, a ausculta do batimento cardíaco fetal. Aqui a gente não colocou a frequência de quando se faz essa avaliação, mas eu acho também que vai depender muito do quadro clínico, da saturação da paciente, e quanto pior você vai ter que fazer mais vezes por dia, monitorar mais de perto esse feto. Então, quando você tem, por exemplo, no momento em que você precisa fazer a intubação da paciente, é um momento bastante crítico, e nesse momento se recomenda a cardiotocografia contínua. Mas a gente não tem visto essa recomendação de fazer uma cardiotocografia contínua o tempo todo. Professor Geraldo, o senhor quer falar sobre isso? Quem fez essa pergunta foi a Kelly Campara Machado. Eu tenho a impressão que ela deve ser muito questionada, né? Como fazer. Na realidade, o que nós fazemos aqui, não existe ainda um protocolo para isso no mundo, viu, gente? Sabe por quê? Porque vai depender do resultado. Se eu tenho um feto que ele está em más condições, eu vou fazer a avaliação dele até 2 vezes ao dia. Eu vou fazer cardiotocografia, se necessário e eu tiver recurso, eu faço ultrassom. Tenta colocar ultrassom dentro de um CTI Covid, a zoeira que é. Para colocar lá dentro, para tirar de lá, tem que lavar. A degermação não é uma questão muito fácil, não. E os nossos CTIs, eles não têm condição de você deixar um aparelho lá dentro, porque os aparelhos são, né, você precisa deles. Mas tem hora que realmente precisa. Então, o que é que nós fazemos aqui? Eu sou de Ribeirão Preto, Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. O que é que nós fazemos? Uma avaliação basal de frequência cardíaca diária. Se eu tenho alteração, eu faço a cardiotocografia. E a cardiotocografia eu faço de 3 em 3 dias, independente. Eu faço de 3 em 3 dias. Não mais do que isso. E se está tudo bem,
eu não faço ultrassom. Se a cardiotocografia mostra algum dado que eu também tenho que saber, se a paciente está entubada, se a paciente está curarizada, o feto também estará. Então, eu tenho que aprender como é que eu vou avaliar essa cardiotocografia. No ultrassom, eu preciso de estar muito acertado com o pessoal do CTI, porque qual que é o fantasma? Oligoâmnio. Só que o oligoâmnio, o regime hídrico dela está negativo. E o CTIsta, o intensivista, gosta disso. Ele precisa disso. Ele quer ela enxuta para ela não descompensar a parte cardíaca. Então, é preciso, se tiver oligoâmnio, fazer uma hidratação. Abre um pouquinho a torneira aí, hidrata um pouco para ver. Eu tenho que fazer o diagnóstico diferencial. Se é insuficiência placentária ou se é desidratação materna. Então, tudo isso, por isso que é difícil protocolar, Kelly. Te dar uma resposta de eu faço 2 vezes ao dia, 1 vez ao dia. O que nós fazemos talvez seja algo para te ajudar. Né? Faz 1 vez ao dia, até para dar satisfação para o intensivista. Essa paciente está aqui com você, mas ela é paciente da obstetrícia, viu? Nós vamos seguir juntos aqui, você está me ajudando, mas é a responsabilidade, porque quem vai dar a notícia para a mãe, quem vai responder tudo isso somos nós, né? A paciente está sob os nossos cuidados. Ela está num outro local, mas ela é da obstetrícia, né? Ela é do setor, né, do cuidado de obstetrícia. Então, até para ele ver, então, que nós estamos ali, estamos juntos com a paciente, e não terceirizarmos, que é uma queixa muito constante que a gente tem visto por esse Brasil varonil, gente. Quando os intensivistas apresentam o caso, falam, mas o obstetra tem que contar para eles que a paciente está sob a responsabilidade deles, a gente só está ajudando, né? Porque some. Nós temos colegas obstetras que desaparecem, deixam o paciente lá, e só vai ser chamar, vem aqui, será que tem que resolver a gestação? Não tem que resolver. Mas o indivíduo, nós somos muito heterogêneos nesse país, né? Mas é isso. Geraldo, nós fazemos MAP diário nas pacientes, cardiotoco diária, e temos a sorte de ter um aparelho de eco dentro da CTI. Então, a gente... Quero mudar para Canoas, ué. Então, a gente faz Doppler semanal nas pacientes na CTI, e o MAP diário. Mas está ótimo. Eu não sei se respondeu para a Kelly, se acalmou o coração dela, né? Mas é mais ou menos isso aí. A gente não sai muito disso, não. Tem mais pergunta no chat? Tem uma pergunta aqui, professor, da saúde da mulher, que eu acho que é bem importante, como todas são, mas essa aqui é assim, ó. Quando você tem no MIUS 2 sinais de alerta amarelo ou um vermelho, caso esses sinais sejam identificados em uma gestante em uma unidade de saúde ou em uma UPA, ela deve ser encaminhada de imediato para um serviço de maior complexidade? O que você acha? Com certeza, né, professor? Sobretudo, dependendo, como o senhor disse, o Brasil é muito heterogêneo. A gente sabe que tem locais que, para você acessar um serviço terciário, a paciente tem que andar quilômetros, às vezes, por terra, ou não são tantos quilômetros que, por exemplo, no Amazonas, ela tem que pegar barco, tem que pegar avião. Então, que isso tudo dificulta muito, a gente tem que prever isso. Então, esse MIUS, ele é muito importante porque essa paciente deve, sim, ser colocada ou dentro já de uma unidade de maior complexidade ou muito próxima dela, geograficamente, né? Que ela não precise fazer um deslocamento muito difícil. Eu tenho a impressão que essa pergunta aí, da saúde da mulher, a resposta, ela é uma resposta aí para Canoas, e uma resposta, como a Sue colocou muito bem, né, uma resposta para outros locais de difícil acesso. Canoas, possivelmente, você tem acesso a um hospital em 15 minutos, 20 minutos, né? Você consegue tirar. Mas, mesmo assim, é um sinal de alerta. Paciente com dispneia, com aqueles sinais de alerta lá, não é paciente para ficar em UPA.
Se você ficar em UPA, ela cai, a grávida cai mais rápido do que a não grávida, e você pode ter dissabores, né? E mesmo a paciente, não, a paciente está se aguentando, ela está se aguentando com 90 de saturação, o feto não está aguentando. O feto está levando, ele está indo neurônio, né? Além da reação inflamatória, que são quimiocitocinas, moléculas pequenas que passam a barreira placentária e tem predileção para o tecido nervoso, né? Uma destruição tissular, dá um fenômeno que chama leucomalácia. Leuco, substância branca, malácia, amolecimento do cérebro. É isso, simplesmente é isso, que a reação inflamatória dá no feto. Por isso que corticoide, neste período aí, é fundamental, não só para a mãe, mas é fundamental para a criança, porque senão realmente é a criança que vai ter problemas no futuro. E já responde uma das perguntas no chat aqui, que essas crianças no futuro, elas precisam realmente serem avaliadas com mais cuidado, com mais cuidado. Nós ainda não temos aí as medidas, como é que é esse retorno, quais são as especialidades, mas eu tenho a impressão que nesse próximo ano a gente vai acertar muita coisa para essas crianças. Gente, o melhor modelo que nós temos de síndrome hiperinflamatória, que a gente tinha costume, era a urosepsis. Paciente com infecção de trato urinário, pielonefrite, que virava sepsis, síndrome de angústia respiratória por ação inflamatória, né? A SIRS, inflamatória aguda. Só que não chega nem perto da insuficiência respiratória, dá problemas nessas crianças, porque essas crianças a gente já seguiu ao longo do tempo, são crianças com dificuldade de alfabetização, crianças com uma frequência muito maior de autismo, muito maior de esquizofrenia. Então, tem problemas, a reação inflamatória. Quando acordarmos para a questão da COVID, os mediadores de quimiocitocina são os mesmos, né? Então, nós realmente vamos ter problemas. E o que existe nesse momento é a sequência dessas crianças, pelo menos aqueles filhos de mães com a doença moderada e grave, pelo menos dessas, a gente já criou um ambulatório que vai fazer o segmento. Só que eu não sei, tem que fazer BERA, tem que fazer eletroencefalograma, a gente não sabe ainda, né? É realmente muito novo, mas a gente sabe que vai ter que ter um olhar diferente para essas crianças, né? Muito bom. Negócio da alta. Essa paciente teve alta, e eu quero partilhar com todo mundo. O caso de vocês teve alta, estava ótimo, está bem organizado, mas a paciente, ela precisa ter alta, é uma coisa que se chama, eu não gosto muito do termo, não, mas se chama alta responsável. Porque fica parecendo que tem uma alta que é irresponsável, né? Eu não gosto do termo, mas eu gosto da finalidade, né? É que a alta, todas elas têm que ser iguais, elas têm que ser altas responsáveis. Porque, muitas vezes, essa paciente, ela tem alta, ela tem alta, nesse caso que foi pré-natal, mas qual que é o cuidado? Ela sabe, ela aprendeu direitinho fazer a enoxaparina? Ela precisa de enoxaparina, se ela é moderada e grave, ela precisa tomar enoxaparina, pelo menos 14 dias. Se é puerpério, ela sabe direitinho fazer a amamentação? Então, se eu não tiver uma atenção básica de qualidade, eu jamais posso falar em alta responsável. Se eu não tiver uma atenção básica medianamente adequada. Então, tudo isso que nós fazemos, internou o paciente, ela num sacrifício danado, entuba, sofre, né? A gente sabe que é sofrido, gente. Fica sozinha, é uma doença extremamente solitária. E depois volta para casa, eu faço a receita, ela leva o remédio, só que ela não sabe usar. Faltou a visitadora, né? Faltou o teleatendimento, conversar com ela, para ver se ela está fazendo direitinho. Às vezes, mostra para mim, pega o seu celular e filma, alguém filma você fazendo a injeção, para ver se está fazendo direito. Então, são coisas que a gente foi aprendendo. No início, aqui não tinha quem fizesse o teleatendimento. Eu que fazia o teleatendimento nos primeiros casos.
Aí depois cresceu demais, eu já não dava conta, já me pegaram para fazer outras coisas. Mas teleatendimento é desafiador e muito bom, porque tem paciente que não quer, tem paciente que não quer ser filmada no ambiente dela, tem paciente que não quer porque vão reconhecer a minha casa, que não sei o que, papapá, e o meu parceiro é traficante de droga, eu não quero nenhum, não quero que ninguém entre na minha casa. E porque ele acha que o teleatendimento, você fazendo uma avaliação através do telefone dela, você sabe onde ela está, né? Você faz um georreferenciamento, que você sabe onde é que ela está. Então, tem tudo isso, gente, que são problemas que a gente não tem ideia de que possam permear a assistência da paciente depois da alta, né? A alta responsável, né? Que eu já disse, falar de novo, não gosto do termo. Mas é isso. Eu não teria nenhum comentário adicional, Suê. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Ouvir aí do Paulo. Paulo ficou todo o tempo aí, nós não demos nenhuma chance para ele comentar alguma coisinha. E o Paulo está com o Espírito Santo atrás dele, professor. Está o tempo todo, mas temos aí o Espírito Santo. Nossa, agora que eu vi, Paulo. Parabéns. Logo para mim e para a Suê. Lá da sua terra, doutor Geraldo. Esse Espírito Santo veio aqui para o Rio Grande do Sul, mas aí de lá da sua terra. Ele é mineiro. É mineiro? É mineiro. Então pode saber que é poderoso. Mas muito bonito. Não tinha visto tão grande assim, tão bonito. Ele é gigantesco. Na verdade, assim, uma das coisas que a gente tem se preocupado muito aqui na gestão estadual é com relação a como orientar uma unidade básica a fazer o monitoramento dessa gestante imediatamente pós-diagnóstico, né? Porque, na verdade, essa gestante já chegou direto numa UPA, né? Mas a gente tem uma preocupação que é qual a orientação, assim, para o monitoramento de um agente comunitário de saúde, de um visitador do programa Primeira Infância Melhor, que a gente tem aqui no estado, né? A partir do momento, assim, que a gente constata o diagnóstico de uma gestante e como orientá-los, porque a gente sabe, por exemplo, que a saturação, que seria muito importante para a gente monitorar, nem todos os postos conseguem fornecer um oxímetro para monitorar em casa, né? Ao mesmo tempo, a gente ficar orientando a gestante aí no posto para fazer um monitoramento é uma coisa que a gente também não gostaria que ela ficasse circulando, né? Disseminando a doença por aí. Então, não sei qual tem sido a orientação que vocês têm dado, até porque nós emitimos uma nota de alerta algum tempo atrás, junto com que a gente fez a orientação que o Rio de Janeiro e São Paulo estavam usando, que era com dias específicos de monitoramento da saturação, né? Porque a gente também emitiu essa nota de alerta num período que a doença tinha um ciclo mais determinado, e agora o que a gente tem visto é isso, né? É diferente, elas estão piorando mais tardiamente, né? Essa noite eu vi intubação de uma paciente que estava no 13º dia de doença, né? Então, que a gente já estaria esperando que ela estivesse melhor, ela está sendo entubada, né? E, então, eu não sei como é que vocês estão recomendando isso, assim, esse monitoramento na unidade básica de saúde. Você quer responder, Suê? Por favor, professor, o senhor pode responder. Isso. Puérpera ou gestante, né? Primeiro. Classificação da doença. Ela leve em casa. Em casa, se ela é fator de risco diário, teleatendimento. Se ela não é fator de risco, 2 vezes ao dia. Ela precisa de alguma coisa que ela não entenda, é uma paciente que não sabe olhar termômetro, é um paciente que tem alguma dificuldade, pelo menos uma visita diária. Puerpério, moderada e grave, gestante, hospital, não fica em casa. Mas quando ela dá à luz, ela foi moderada ou grave, ela dá à luz ou não, né? Ela volta para casa. Tem indicação de medicação? No primeiro dia que ela está em casa, programa-se uma visita. Ela chega em casa, a visitadora junta, para tentar aferir o que ela sabe fazer, o que ela não sabe. E, se ela tem fator de risco associado, o teleatendimento puerperal diário.
Se ela está indo muito bem, você está vendo que a gente espaça. No final, até o 14º dia, às vezes a gente já está fazendo o teleatendimento de 3 em 3 dias. E se não tem alguém da atenção básica para ir lá ver, a gente continua com o teleatendimento diário. Quer dizer, o teleatendimento está substituindo algo que é muito mais informal, né? Que a pessoa vai lá, vê, ajuda, vê outra questão, porque o visitador ele é fundamental, gente, ele é bom, porque ele não vê só o paciente, o teleatendimento vê só o paciente. Ela vê se a pega está boa, se está amamentando adequadamente, tem luva, ela tem álcool, o suprimento está bom, está adequado. Na visita você vê melhor, no teleatendimento ele é muito estanque, você não vê 360, eu brinco que o teleatendimento é focal, né? Ele tem ali 30 graus, é o que ele vê, né? É o que ele vê e que vem de informação. A visita, ela é 360 graus, né? Então, é muito mais rico. Por isso que eu digo, controle domiciliar precisa de atenção básica diferenciada. Né? E isso é muito fácil falar para Canoas. Vou falar isso lá na tríplice fronteira do Brasil, né? Brasil e Colômbia, a dificuldade que é lá. Lá a Suê falou das distâncias, né? As distâncias lá a gente não mede por quilômetros, a gente mede por horas. Quanto tempo que leva para chegar? Né? Porque depende da condução. Então é bastante complicado. Mas é isso, nós estamos falando da realidade, uma realidade que é de Canoas, Rio Grande do Sul, o ótimo IDH, né? Então, para vocês e para nós aqui em São Paulo também, nós temos uma situação privilegiada que a gente reza todo dia por ela. E torce para que os nossos colegas que estão trabalhando em situações adversas, que possa melhorar e que o governo possa ter um olhar, aproveitar a pandemia, né, para ver se melhoram outras coisas. Porque a pandemia, gente, ela desnudou o que estava ruim, ela desnudou a falha, ela mostrou, ela abriu o abscesso da falha. E a gente aproveitar a questão da Covid para mostrar isso, para ver se muda alguma coisa, né? Que precisa mudar, realmente precisa mudar. Muito bom, nós já estamos aqui no nosso limite de horário, Suê. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Ou mesmo o Vitor e a Bárbara? Não, nossa parte está ok. Eu gostaria muito de agradecer em nosso nome pela oportunidade de um momento tão rico em troca de conhecimento, de experiências, enfim, foi muito bom e agradeço mais uma vez em nosso nome e em nome da universidade. Muito obrigado. Suê? É a mesma coisa, né? Então, essa possibilidade de estar juntos, né, tão distantes geograficamente e tão próximos. Eu estou vendo aqui a Maria do Carmo, que é do Rio Grande do Norte, ela sempre participa também, e uma oportunidade de estar aprendendo com toda essa diversidade do nosso país, né? Então, só dizer muito obrigada aí pela possibilidade da participação, e de estar aqui com o professor Geraldo, sempre aprendendo um pouco mais, professor. Muito obrigado. Gente, então é isso, agradecer a todos vocês, agradecer Vitor, Bárbara, Paulo, por criar essa oportunidade, esse espaço para a gente discutir aí com um grupo tão seleto. Muito obrigado, que Deus nos ajude, nos guie, que cabe logo vacina para todo mundo, né? Nossas grávidas, que a gente não tenha resistência atávica à vacina, que libere para todas as grávidas, que é um momento de perigo, grávidas e puérperas, todas elas precisam da vacina. É isso que nós esperamos, tá? Um beijo para vocês, muito obrigado.